A paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua casa, tua família. Nessa hora eu quero deixar uma palavra que se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 7, verso 9, diz assim: Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Essa palavra vai falar sobre uma promessa de bênção para aqueles que amam a Deus e guardam seus mandamentos. A palavra diz que a bênção vai alcançar até 1000 gerações. Ou seja, quando você decide se posicionar e obedecer a Deus, não só você é abençoado, não só a sua casa é alcançada, mas até a sua geração futura será abençoado por conta da sua atitude. Nós sabemos que a família é o projeto original de Deus. Quando Deus criou o homem, Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Fez uma disjuntora que estava ali à altura dele. E então Deus falou para aquele casal, o primeiro casal do mundo, Adão e Eva: frutificai, multiplicai, enchei a terra e povoai. Deus deu a ordem para que o casal multiplicassem, tivessem filhos. Mas infelizmente, depois da queda, o pecado veio sobre o ser humano e nós estamos vendo, principalmente nos últimos dias, como o egoísmo humano tem falado cada vez mais alto, né? Muitos não querem ter filhos, não querem, né, essa responsabilidade, essa doação, porque ter filhos é doação, formar família é uma entrega, é uma doação, né? É o servir um ao outro, e muitos não querem mais, né, essa disponibilidade de se doar, de se entregar, né, de criar uma família. Mas Deus criou a família com um propósito. Por isso o inimigo tenta de todas as formas tentar destruir a família de todas as maneiras. Mas Deus escolheu a família como um patrimônio para permanecer nessa terra enquanto estamos aqui ainda e sermos a diferença. Entender que Deus nos deu a família como uma ferramenta para nos moldar, para nos ensinarmos a ser parecidos com Ele, né? A ser compreensíveis, a entender o que é servir, o que é amar verdadeiramente, né? Porque imagina, Deus pega um homem e uma mulher que são seres totalmente diferentes, unem eles, colocam dentro de uma casa com culturas diferentes, pessoas diferentes, e agora essas pessoas vão ter filhos, né? Vão gerar ali agora novas culturas, novos hábitos, e Deus se alegra quando a família se une, né? Quando a família está unida. E às vezes você pode até se entristecer porque talvez seus filhos estão fora dos caminhos, estão longe, ou talvez em caminhos errados que você não gostaria que eles estivessem. Mas se você se posicionar, se você se colocar na presença de Deus, né, fazer a sua parte, se alinhar com o Senhor Ele tem libertação e bênção, como disse esse versículo. Ele tem bênção até 1000 gerações. Então as bênçãos vão acompanhar os seus filhos, os filhos dos seus filhos, seus bisnetos, e vai acompanhando até 1000 gerações. Só depende de nós amar ao Senhor e guardar os mandamentos dele, porque ele tem promessa. Quando a gente se posiciona, Deus faz milagres que muitas vezes a gente desespera, né, diante de uma notícia até mesmo negativa sobre os nossos filhos, né? Seja na infância, seja na fase adolescente, né? Que é bem uma fase difícil, seja na fase adulta, né? Mas nós não temos que nos desesperar, porque nós temos um Pai amoroso que é Deus,
que ele tem cura, ele tem libertação, ele tem mudança de vida. E quando um pai, uma mãe se posiciona, pai e mãe é autoridade sobre os filhos. Quando ele se posiciona em oração, em comportamento, em atitudes, Deus se comove, Deus vê. Lá em Marcos, no capítulo 9, nós vamos ver a partir do versículo 14, a história de um pai que foi com o seu filho até os discípulos, porque o filho dele estava possuído, né, com um espírito maligno que fazia esse menino se jogar no fogo, se jogar na água, e os discípulos não conseguiram expulsar o espírito mal desse menino. Então eles foram até Jesus. E Jesus chega e vê aquela situação e pergunta para aquele pai: desde quando isso acontece? E o pai disse: desde a infância. Então imagina o sofrimento desse pai, né? Vendo seu filho sofrendo ataques demoníacos desde pequenininho. E aí Jesus se compadece, Jesus tem compaixão daquela situação. E ele fala para o pai: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Talvez seu filho esteja em caminhos que você não gostaria. Talvez a situação está totalmente longe da realidade do que você sonhou. Porque nós, como pais, sonhamos coisas boas para os nossos filhos, não é verdade? Mas Jesus diz para você hoje: se tu podes crer, tudo é possível àquele que crê. E o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade. Talvez ele tinha uma dificuldade de crer, mas ele fala para Jesus: me ajude, Jesus, na minha incredulidade. E Jesus vem e faz um milagre. Jesus repreende o espírito imundo, liberta esse menino, devolve para o pai dele, e a família se torna agora completa e feliz. Olha que coisa maravilhosa. Tudo só depende de um posicionamento. Ei, você pai, ei, você mãe, você que tem tantos sonhos e projetos, às vezes bons para os seus filhos, mas seus filhos às vezes estão no trabalho, estão longe, né? A família às vezes está dispersa. Você precisa crer. Tudo é possível ao que crê. Então, nessa hora, se posicione, se coloque na presença do Senhor e diga: Pai, eis-me aqui, Deus. Eu sei que eu não posso, mas o Senhor pode fazer todas as coisas. Alcança agora os meus filhos, meus familiares. Alcança, Deus, aquele que eu não posso alcançar. A tua palavra diz que tudo é possível ao que crê, e eu creio que o Senhor é um Deus poderoso que vai fazer milagre, já está trabalhando a meu favor. Então eu só vou te agradecer, te louvar e bendizer o teu nome, porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. E eu tomo posse e eu creio que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu te louvo, exalto e te agradeço em nome de Jesus. Amém.